pior decisão do Eduardo Bolsonaro vai ser sempre a próxima. Ele agora falou, foi tentar lacrar, né? Falou que o governo Trump vai punir o Moraes e que tem data marcada para ele voltar para o Brasil. Quer dizer, os amigos dentro do governo Trump disseram que até dia 5 de junho o Moraes seria punido. Então ele poderia voltar aqui para as terras tupiniquins. Agora que o jogo virou, parece que ele mudou de ideia. Acionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no pior ditador que a minha geração já viu. Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. Ah, tá. Agora não volta mais? Se não acontecer, tem uma condição, então? Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. Eu não sei como ninguém tá falando disso aqui ainda. Enquanto ele tá nos Estados Unidos desde fevereiro, o gabinete dele continua lotado na Câmara dos Deputados, cheio de assessor e batendo o limite de gasto com verba. Olha, 522 mil reais. Perceba que os gastos sobem depois que ele vai para os Estados Unidos, justamente no mês de fevereiro. E pior, o normal é sobrar ali para um deputado em atividade, é sobrar pelo menos 200, 300 mil reais. No caso dele, sobrou R$ 2.000,59. Ele não era alvo de nenhuma investigação. Foi para o exterior, começou a fazer um monte de vídeo e ninguém deu moral. Então partiu pro tudo ou nada. Envolveu o procurador-geral da República, que nada tinha a ver com essa história, estava quietinho no cantinho dele, e pediu intervenção, interferência, mesmo que à força dos Estados Unidos. O resultado? Bom, o resultado é que ele mordeu a isca e entregou informações valiosas. Sem querer, ele deu informações valiosas para um novo inquérito. Ainda envolveu o próprio pai, depois que o estrago estava feito. Aí foi gravar um videozinho desesperado, tentando contar mais ou menos o que aconteceu. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção. Meu Deus do céu, vive uma ditadura. Diz que não é permitido gravar vídeo na internet. Por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tira-leite do Alexandre. Tira-leite? Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como É o pai dele, como católico, matou 700 mil e não. Vergonha nenhuma. Mitou com falta de ar? Não, vergonha nenhuma. Um afogado que se debate para tentar se salvar, o Eduardo. Mas na verdade só faz afundar mais. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de... Não, é isso aqui, ó. Presta atenção, tá? Presta atenção nisso daqui. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. Os Estados Unidos têm a oportunidade de punir o Brasil para isso ficar de exemplo para o resto do mundo. É o que ele acabou de falar. Numa situação de tensão hoje em dia. China contra Estados Unidos, Rússia, Israel, Ucrânia, tudo envolvido. Isso mostra a economia da Líbia, um dos últimos invadidos pelos Estados Unidos para levar a democracia. E dá uma olhada só, cara, que isso aconteceu em 2010, 2011. Olha como que estava a economia do país em ascensão até começar uma queda do nada. Onde está o círculo em vermelho, que é onde começa a queda da economia, aconteceu a invasão para levar democracia, interferência, igual que o Eduardo quer. Um país que era segundo lugar em qualidade de vida na África e estava entre os 10 primeiros países do mundo em desenvolvimento humano, com as maiores reservas de petróleo do continente. Levou democracia? Fala a verdade. Não, nada. Mudou nada para melhor. Só piorou o país. Depois que o petróleo foi dividido entre os amigos do rei, aí acabou mesmo de vez. A Líbia foi abandonada. E isso aqui é a mesma coisa que aconteceu com a Síria. Olha só a economia deles em 2010, depois teve a invasão e o resultado que está hoje. Cara, é o fim do mundo mesmo, né? Fala pra mim, tem mais democracia na Líbia hoje? A Síria tá melhor agora? Tem uma democracia pujante? Porque, bom, aí a gente tem que perguntar pro patriota se é o que ele quer pro Brasil também. Vai que o patriota deseja a falência do país. O Brasil subiu no ranking das economias, o ranking mundial. Nosso PIB subiu também mais que a maioria dos países no ano passado, no começo desse ano.
A nossa moeda teve o melhor desempenho em relação ao dólar, descobrimos mais uma reserva de petróleo das boas que já atraiu o interesse da Shell e de concorrentes, além de uma aproximação que está dando certo com a China, concorrente dos Estados Unidos. E a nova tendência da economia mundial é a China. Eu vou passar um dever de casa, tá? Procura aí por Líbia, Iraque, Cuba, Venezuela, Afeganistão, Vietnã e Síria. Compara o antes e depois dos Estados Unidos. Aí pergunta pro seu amigo patriota se é isso que ele quer mesmo. É o que você quer? É isso que você quer pro Brasil. Agora, eu sempre falo, cara, ninguém precisa se preocupar porque de verdade não vai rolar nada. Não vai acontecer nada. Olha só o que está acontecendo no governo Trump. O Musk está essa semana juntando as tralhas para deixar o governo como ele tinha prometido. Tá de saída mesmo, agora tá realmente saindo. Não é só uma questão de promessa, data marcada, organização para isso. Não, ele está recolhendo as tralhas. A Rússia deu mais um problema aí que começou a desandar aquele amor todo que estava acontecendo. A Ucrânia deu mais uma dor de cabeça. A Europa inteira começou a se afastar de Israel e não tolerar mais nem vender armamento para eles, diante do que a gente está vendo na faixa de Gaza. Então você acha mesmo que a preocupação do Trump agora é o Eduardo Bolsonaro? Cara, de verdade, fosse uma criança, você entende a criança acreditar nisso. O problema é que tem uma parcela da população, ainda bem que não é a maioria, mas tem uma parcela de adultos que está acreditando que de verdade, com Rússia, China, Ucrânia, Israel, faixa de Gaza, tudo isso no lombo, fora o derretimento da economia dos Estados Unidos, não. Em tudo isso aí ele vai se preocupar com Eduardo Bolsonaro. Aí se arrependeu, voltou atrás, entrou ao vivo na Revista Oeste e falou, não, peraí pessoal, olha, eu não tô sendo bem interpretado. Veja bem. Para colocar um freio em Moraes, Fábio Shor, os juízes dele, né? O Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira. Essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para que a gente volte a ter uma democracia normal. Isso daí sim é o meu objetivo. Agora, se o Lula for comprar a briga do Alexandre de Moraes e quiser mergulhar o Brasil numa aventura, correndo o risco de que o povo brasileiro inteiro seja sancionado, aí é culpa do Lula, não é culpa minha. Ah, tá bom, olha só. Olha só como que ele admite, cara. E que o povo brasileiro inteiro seja sancionado. O povo brasileiro vai ser sancionado, vai ser prejudicado. Ele sabe que a nação brasileira vai sair perdendo. E já deixou avisado, olha, a culpa não é minha não. A culpa é do Lula, porque eu tô aqui denunciando. Se ele não me apoiar, a culpa é dele. Aí é culpa do Lula, não é culpa minha. Meu Deus do céu, cara. Isso é uma vergonha tão grande. Pra espalhar isso daqui, é só dar um clique no like. Deixa o like aí, meu. Clica aí no like, 1 segundo. Você vai espalhar a mensagem. Pronto, é só isso que eu quero. É normal esquecer de dar o like, por isso que eu tô te lembrando. Cara, aí não funcionou, não deu certo, né? Como eu contei pra vocês. Passou a ser investigado o anjinho Eduardo Bolsonaro. Aí começou a querer intimidar policial. Eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes, intimidando o policial, tentando intimidar, achando que vai dar alguma coisa. Os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Nossa, vai acontecer demais. Tá todo mundo preocupado com você, Eduardo. O Trump não dorme à noite pensando em como é que ele vai te ajudar. Esse aqui é o Eduardo. Isso aqui é o desenho do que a gente tá vendo. Ele vai lá no vespeiro, bate no vespeiro, é atacado, e aí chama o pessoal da imprensa, olha só, a abelha tá me atacando. Sabe o que ele conseguiu com esse teatrinho aí, esse espetáculo que flopou, que não deu em nada? Só conseguiu 2 coisas. A primeira, uma investigação, que pode atingir até a família inteira. E a segunda coisa, bom, ele conseguiu isso aqui. E o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, disse que o partido vai acionar o Conselho de Ética para pedir a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Que pena. Eduardo Bolsonaro é deputado licenciado. Eu quero aqui, chamei essa coletiva para dizer que nós também estamos entrando no Conselho de Ética, porque ele é deputado licenciado, mas ainda é deputado. E torrando dinheiro do gabinete. Gasto máximo de verba. Dava para gastar R$500 mil, ele gastou R$500 mil. Sobrou R$2 mil. Recebe nesse período os subsídios,
mas ele pediu licença em 20 de março, ele tem até 20 de julho como deputado licenciado, e um fato como esse não pode passar. O Eduardo não contava com isso que estava rolando nos bastidores. O governo Lula conversou com os Estados Unidos, com as autoridades americanas, e, primeiro, para entender se eles estão sabendo que o Eduardo fica prometendo um monte de coisa no nome deles. Não, olha aqui, ó, meus amigos do Trump, ó, do governo Trump, a gente vai punir todo mundo no Brasil, vai ter interferência, vai prejudicar a nação, mas não tem problema. Será que, de verdade, o Trump sabe de alguma coisa? Porque naquele último vídeo que eu mostrei no canal, era só um textinho que mandaram o cara ler por 20 segundos numa reunião de 3 horas. E aquilo ali ele estava lendo nitidamente. Alguém mandou para ele o texto. Na prática não mudou nada. E segundo, o governo está conversando com as autoridades dos Estados Unidos para deixar claro a verdade, os fatos. Olha, o Eduardo está dizendo para vocês, é o que chega para vocês, né? Que tem gente sendo punida no Brasil por nada. Que o político lá, Roberto Jefferson, tá na cadeia porque criticou o Alexandre de Moraes. Mas esse político, olha, gravação da câmera de segurança, jogou bomba, granada, tirou de fuzil na polícia. Era pra estar solto? É ele que o Eduardo diz que é o perseguido. O outro aqui deu 2 milhões de reais pro pessoal ir em Brasília e depredar tudo o patrimônio público. É pra estar solto? Pessoal, vocês acham que essa turma da direita, que não fala a verdade nem na exposição ao público na internet, vai contar direitinho o que está acontecendo lá para o governo Trump? Se tiver algum contato, né? Se tiver algum acesso, você acha que vai? Com certeza aumentaram a história, e muito. Então, se em algum momento algum funcionário do governo Trump cogitou punições, é porque o que ele sabe é o que foi contado pela direita, pelo Eduardo e a turma aí. Não é a verdade. Para punir, ele vai buscar a verdade. Isso já aconteceu. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, o pessoal estava aqui no Brasil, levou uma papelada de documento da oposição, Eduardo entregou o documento, a turma toda, o Van Hatten, levaram a papelada, analisaram por um mês, saiu no relatório que tá tudo certo, aqui não tem nada de errado. Atualização, pessoal, só para atualizar vocês, até agora não mudou nada. Nenhuma autoridade do governo Trump se manifestou a pedido do Eduardo, nem apoiou ele, nem nada, nem estão falando disso lá fora. A única coisa que sobrou foi que ele virou piada e ainda fez um vídeo para reclamar disso. Agora, já te chamaram de bananinha em títulos de jornal, noticiando com seriedade que um ministro da Suprema Corte te chamou de bananinha? Ah, tadinho, não chora não. Agora, já te chamaram de bananinha? Ó, no final do vídeo, o pessoal que ficou aqui é só a turma raiz. Então eu vou dar minha opinião sincera, que vocês sabem qual é. Vocês sabem muito bem que eu penso disso. Por favor, Eduardo, continue. Tá ótimo. Continue, cara. Até 2026. Porque ele não vai arrumar nada. Não tem relevância para isso. A única coisa que se ele conseguisse, cara, num cenário quase impossível, que é uma sanção ao Moraes, uma tentativa de interferir aqui no Brasil, isso o Lula vai colocar como a bandeira da soberania e vai nadar de braçada durante as eleições. No Canadá, a extrema-direita estava muito na frente. Era a distância do Lula para o Ciro. E isso foi revertido depois da posse do Trump. Bem depois que ele começou a falar que ia transformar o Canadá no 50º estado, 51º estado americano. Então, eu acho que, no final das contas, o resultado ou é bom ou é bom. O Eduardo só está dando mais motivo para ser investigado e depois tomar uma punição justa. Se ele passar do limite, vai tomar uma punição justa. Nossa comunidade gratuita no Telegram, pessoal, saiu do papel finalmente. Vocês podem se juntar lá, já vai estar sendo divulgado conteúdo novo que vocês precisam para crescer nas redes. Tudo isso grátis, tá? Como sempre, não é porque é grátis que eu vou fazer de qualquer jeito. E o nosso treinamento, agora sim, eu vou deixar o treinamento na tela. Isso aqui vai do básico ao avançado, focado em pessoas adultas ou mais velhas. E não existe na internet nada com foco para esse público. E você vai aprender como crescer nas redes. Cara, é o que eu fiz. É o que deu certo para mim. O que gerou 10 milhões de views num vídeo no Facebook, 15 milhões no TikTok, aqui no YouTube, milhões de visualizações todos os meses. E do meu irmão também, ele passa a parte dele, consegue trabalhar hoje em dia com o Instagram e falando de carro, pra você ter uma noção. Quer dizer que funciona mesmo, vai funcionar para qualquer nicho. Até se você não quiser falar de política, serve também. Por exemplo, numa das videoaulas, eu não gosto de chamar de aula, mas numa das videoaulas, eu mostro como é que eu procuro uma notícia para transformar aquilo em conteúdo. Ou seja, que notícia tem potencial de dar visualização ou não, e por quê. Depois eu escolho a notícia, a partir disso vai a definição do título,
começa a escrever o começo do vídeo, o que vai ter no meio, que material eu vou mostrar. Cara, tá tudo lá na prática e vale a pena, até porque não tem risco. Se você não gostar, clica no botão, o dinheiro volta para sua conta na hora, tá?